Aleluia. Compensa os irmãos com a paz, Senhor? Não, pera aí, irmão. Aí foi para mim. Misericórdia. A paz, Senhor! Ai, sim. Louvado seja o nome do Senhor. A gente diz que é o povo de Deus e é um povo alegre. Sim ou não? Mas não é só da boca para fora, não, irmão. Nós temos que mostrar nas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. Já leva o nome de Deus todo dia. Porque a alegria do Senhor está dentro de nós. Porque o inimigo de nossas almas quer ver você cabisbaixo e triste. Aí quando vê você na luta, na prova, glorificando e exaltando, aí o irmão diz assim, é confundindo o inimigo. Porque em meio à adversidade você está dizendo que Jesus é bom. Que é Ele que está no controle, que é Ele que está agindo, que é Ele que está, aleluia, batalhando as minhas e as tuas guerras. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não é fácil nós estarmos diante da presença do Senhor. Pelo menos para mim não é fácil, não. Para servir a Deus na beleza da sua santidade, renunciar a nossa vida por causa do nome de Jesus Cristo, fazer a vontade dEle. Aleluia, que é perfeito e agradável. Né? Quero ser grato aos irmãos ali da Primitiva, ali que moram em Parnamirim, tem casa aqui também. Aleluia. E rever, né? Estivemos aqui 2 anos atrás. E, para a glória de Deus, Deus fez coisa grande aqui nesse lugar e vai continuar fazendo. Né? Eu sou aquele crente barulhento, gosto de fazer zoada. Meu Deus, se não tiver panela, nós pega pinico, qualquer coisa, e nós, aleluia, adora e exalta. Por que, irmão? Porque eu lembro que nós, quando estávamos no mundo, nós pulava, agitava, aleluia, mas nós estamos na presença do Altíssimo. A Bíblia diz, onde tem 2, 3, ele se faz presente, e aonde Jesus se faz presente, a fartura de alegria. Então a tristeza tem que ir embora, a amargura tem que ir embora, tudo aquilo que não agrada o Senhor tem que ir embora. Aleluia! O hino que o irmão Adriano cantou é o quê? Morte e... Mas não é só da boca para fora não, irmão. Nós estamos aguardando a trombeta soar a qualquer momento. Eu quero ouvir o meu nome. Aleluia. Porque a nossa maior guerra, aleluia, não é a luta que bate na nossa porta. A nossa maior guerra não é a enfermidade que entra dentro do nosso lar. A nossa maior guerra não é o armário que seca. A nossa maior guerra é o nosso nome permanecer no livro da vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra vossas Bíblias no livro de Marcos. Aleluia. Serei bem sucinto por causa de orar. Daqui para 2 horas da manhã nós termina. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. No livro de Marcos, capítulo de número 4. Aleluia. E o verso 35, bastante conhecido. Mas eu tenho certeza que Jesus vai falar aos nossos corações essa noite. Né? Quero agradecer a Tomás o convite, né? Aos pastores locais. Que o Senhor continue abençoando e a cada dia mais os guiando, né? Nessa labuta, nessa batalha, nessa peleja. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 4, verso 35 e diante, que tem como epígrafe o título: Jesus acalma a tempestade. Eu não sei o que é que você está enfrentando ou passando, mas de uma coisa eu tenho certeza, que quando Jesus entra em uma guerra, em uma batalha, não é para perder, é para nos dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé com reverência à palavra do Senhor, em nome de Jesus? Aleluia! Que diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Sobre a almofada, então os despertaram, dizendo: Mestre, não se dê que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E eu digo amém. Podeis assentar, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus do céu. Se nós for falar de milagre, cada um de nós aqui já somos um milagre. Está aqui na mão do Senhor. Né, por onde eu passo, até irmãos dizem assim, isso aí é a sua marca já registrada, né, pastor José? Né, foi meu pastor também, na época que eu me converti ao Evangelho. Jesus é tão lindo, maravilhoso, que ele só faz milagre na vida daquele que deixa. Né, o nosso Deus é tão misericordioso que a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Esse que vos fala nessa noite, aleluia, é um ex-traficante,
Ex-assaltante. O bom do crente é que tudo é ex. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia! E por onde eu passo, eu digo que a cocaína não comeu minhas cordas vocais. A pedra de crack não comeu minhas cordas vocais. Aleluia. O pó não comeu, a maconha não comeu, o querosene não comeu minhas cordas vocais. A gasolina não comeu minhas cordas vocais. A cola não comeu minhas cordas vocais. As 3 overdoses não conseguiram interromper o projeto, o trabalho a qual o Senhor começou a trabalhar sobre as nossas vidas. Os 11 tiros não conseguiu, aleluia, abalar e impedir, aleluia, os planos de Deus na minha e na vida dos teus. Por quê? O Deus que começou a obra, Ele vai terminar, porque o nosso Deus não é Deus que faz nada pela metade. Quando Ele começa, Ele termina a obra que Ele começou. Mas quando Jesus nos dá uma ordem, aleluia, para entrar no barco, para passar para o outro lado, Ele não quer dizer que vai ser tudo maravilha. Não. No meio, aleluia, da missão a qual o Senhor nos entrega, vai ter luta, vai ter provação, vai ter desânimo, vai ter vontade de parar. Mas o melhor de tudo, vai ter Jesus no meio do barco, dizendo que é Ele que está guiando o meu e os teus caminhos. Então por que é que você está temendo? Você já colocou a mão no arado, então não tem mais como você retroceder, voltar atrás. Porque o Senhor colocou uma responsabilidade sobre mim e sobre você. E já foi dito aqui nessa noite: ide por todo mundo e pregai. Ide e anunciar, e deixa que é o Espírito Santo que vai fazer o resto. Não é você que pode convencer. Aleluia. Ainda é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da condenação e do juízo. O meu e seu dever é anunciar quem pode libertar. Olha que Deus tremendo. Larguei o fuzil, larguei a pistola. Aleluia. Aí eu lembro uma vez que eu fui evangelizar na Boca de Fumo. Eu sou meio doido. Peguei um violão, aprendendo, fui para a Boca de Fumo evangelizar. Quando cheguei lá na Boca de Fumo, aí tinha, como diz o ditado, o boy André estava com 38. Disse: meu irmão, isso aqui é meu 38. 5 tiros, não bate fofo. Eu disse: esse é abestalhado, melhor o meu. Aí ele disse: se tu anda armado, eu digo: até o tutano. Aí ele disse: o meu calibre é 5 tiros, não bate catolé não. Eu digo: o meu é 66. E é 666 tiros. E outra coisa, aleluia, vai até a divisão da alma e do espírito. E é apta para discernir a intenção do coração do homem. Aí ele olhou para mim e disse assim: negão, tu é entendido, hein? Eu disse: não, entendido foi quem me chamou. Aleluia. É quem te chamou que é entendido. É quem, aleluia, te chamou para uma grande obra. É quem é entendido e sabe todas as coisas ao meu e ao teu favor. Jesus dá uma ordem ao seu discípulo: entre no barco para passar para o outro lado já na tardezinha. Mas a Bíblia vai dizer que ele se afastando, aleluia, veio um vento forte, uma tempestade tão grande, que os barcos, as embarcações a qual estava à sua volta, começaram a ir a pique, começaram a perecer. O que eu acho mais interessante nisso é que horas antes Jesus estava na beira da praia ensinando. Mas abastou um vento, abastou uma tempestade para tirar a visão dos discípulos. Assim muitas vezes vem sobre nós, vem luta sobre mim, sobre você, aleluia, que começa a tirar nossa direção. Porque eu e você estamos cansados de estar em guerra. Porque nós, como cristãos em Cristo Jesus, todos os dias estamos enfrentando o leão. Todos os dias estamos enfrentando o gigante. Todos os dias estamos em uma batalha. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. É contra os principados e potestades nos lugares celestiais. Há uma batalha travada, aleluia. E as armas que o Senhor entregou não são terrenas. Quantos não têm abrido mão e largado as armas a qual o Senhor entregou? Se é o louvor, adore, porque Jesus habita no meio dos louvores. Se é anunciar a palavra, anuncie, porque a vida, aleluia, vai ser transformada através da palavra de Deus. Quando se levantou a tempestade, aleluia, os discípulos começaram logo a ficar com medo, Tomásio. Quando viram os outros barquinhos, aleluia, e a pique, a perecer. Mas quem estava no barco? Jesus de Nazaré.
Imagina aí, naquela época, eles estavam lá, andavam com Jesus. Imagina eu e você que não vê ele. Mas nós podemos sentir ele aqui nesse lugar. Nós temos a certeza de que Jesus está nesse lugar. E ele quer operar no meio do seu povo. Às vezes, por que Jesus não faz? Porque não encontra espaço. Nós temos que se esvaziar de nós mesmos, aleluia, para se enchermos da glória de Deus. Ele disse que quando nós entrarmos na presença dele, nós temos que entrar com adoração diante dele, para oferecer o nosso culto racional a ele. Aleluia, nós temos que vir igual o salmista aí. Eu alegrei-me porque me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós temos que vir alegre. Tristeza, fica para lá. Aleluia, luta, fica para lá. Porque eu vou adorar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A tempestade começa a assolar os barcos, ou os barquinhos a qual estava ali. Imediatamente os discípulos foram até Jesus despertar, porque estavam com medo de morrer. Meu Deus do céu. Quando ele acorda, Jesus imediatamente se levanta e repreende o vento, a tempestade. Eu lembro um dia desse que... Qual é o crente que não passa por luta? Uma irmã um dia desse disse assim para mim: irmão Francisco, eu comecei uma campanha, ô luta que eu estou enfrentando. Eu disse, minha irmã, eu levantei minha mão para Cristo, a luta não saiu da minha vida. Jesus disse que só ia sair naquele grande dia, quando ele vier buscar a sua noiva. Aí cessará todas as dores, todas as aflições. Porque nosso corpo vai ser transladado, transformado em um corpo incorruptível. Aleluia! E a nossa batalha não é para permanecer aí, ou aqui nesse lugar. É para herdarmos a salvação em Cristo Jesus. O discípulo acorda. Jesus se levanta, dá ordem sobre o vento, sobre a tempestade, e o vento ouve a voz do mestre. Então somente porque, irmão, foi para querer matar o discípulo? Não. Se você prestar atenção, aleluia, no próximo capítulo vai dizer que a terra a qual Jesus foi designado ou foi enviado é a terra do Gadareno. Não é igual eu e você que às vezes escolhemos para onde queremos ir. Jesus vai aonde alguém está necessitado da sua presença, da sua glória. A tempestade se levantou tão somente para querer impedir que Jesus viesse chegar, aleluia, na terra dos Gadarenos. Louvado seja o nome do Senhor, porque ali havia um moço possesso de espíritos malignos, aleluia, a qual não tinha prisões nenhuma, conseguia prender ele. Mas Jesus marcou o dia, a data, a hora de ter um encontro com aquele endemoniado, aleluia. Eu lembro que uma vez eu era endemoniado, mas Jesus marcou o encontro comigo. Deus levantou, foi irmã Natividade. Meu Deus do céu, eu vi ela esses dias. De que hora ela foi me evangelizar? De 2h30, 3 horas da madrugada, sozinha em Rosa dos Ventos, Planato do Cajueiro, antigamente. Sozinha, mais ou menos 59 anos de idade. E eu vinha com a mão uma pistola e a outra mão cheia de pedra. E ela, ousada com o espírito de trepidez, de ousadia, colocou o dedo sobre o meu rosto e disse, jovem, Jesus tem um plano na tua vida. Eu lembro que eu olhei para ela e disse, minha irmã, tá ligada? Mas a palavra já foi lançada. Depois que a palavra ela vai de maneira nenhuma, ela volta vazia. Mas antes fará o que lhe apraz, ou fará o que foi designado. Se Deus disse que ia salvar, aguarde, porque Jesus vai chegar com salvação, aleluia, naquela qual está distanciado, hein? Mas deixa eu dizer uma coisa, deixa o bichinho sofrer, deixa o bichinho passar pela luta, deixa ele passar pela prova, porque é lá mesmo que Jesus vai forjar o caráter dele. É porque nós temos o costume de dizer, não deixa o bichinho sofrer não, não deixa a bichinha sofrer não. Já viu aquilo que não sofre valorizar? É preciso nós, aleluia, sofrermos para valorizarmos o que o Senhor colocou sobre a nossa vida, que não foi algo, aleluia, que qualquer um pode tomar. Ele pode até tentar todo dia, está ao nosso derredor bramando como leão, procurando a quem possa tragar, mas ao nosso lado, aleluia, tem anjos para nos guardar e nos livrar, aleluia. Então por que você está temendo por causa dessa provação? Maior do que essa provação é o teu Deus. Baixa uma ordem da parte dele.
Basta tão somente ele se levantar ao teu favor, e o inferno tem que bater em retirada. Aleluia. Eu lembro que quando Deus levantou a irmã Natividade, com poucos dias eu confesso a Jesus. Na minha rua todo mundo já tinha confessado, só faltava um miserável. Quem? Eu. Miserável, pecador e nu. Aí Jesus disse: ei, é você mesmo. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os necessitados, aleluia. Eu vim para aqueles que estão, aleluia, clamando. E quem clama é você, não, é a tua alma que clama, precisando de um socorro da parte de Deus. Poucos dias eu confesso a Jesus através de uma bicicleta roubada. E ainda é clamando, e a bicicleta que roubaram foi mais a do pastor. Meu Deus do céu. E eu disse: pastor mesmo, eu vou pegar sua bicicleta. Ele disse: não, diga a seu amigo que ele está perdoado. Eita. Aí doeu, pastor José. Palavra amigo. Amigo tem, aleluia, tem a liberdade de entrar na minha casa e na minha geladeira tomar água. Amigo conhece a minha mãe, conhece a minha esposa, conhece meus filhos. Amigo, mas deixa eu dizer uma coisa, deixa eu falar do amigo que não te deixa só. Deixa eu falar do amigo que não te abandona. Deixa eu falar de um amigo que em todo momento está cuidando de mim e de você. Esse amigo se chama Jesus de Nazaré, e ele está aqui nessa noite. Esse amigo vai visitar o teu. No livro, aleluia, de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 31, vai dizer assim: quando Deus toma a vida do carcereiro, depois de tanta luta, que ele tira os senhores para fora, a Paulo e a Silas, e ele pergunta: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Aí, aleluia, vem, aleluia, o bolo da bandeja, ele diz: ei, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Abaixa você na posição que Deus te chamou, e Jesus vai começar a chegar dentro da tua casa, no meio da tua parentela, no meio da tua comunidade. Como assim? Basta você testificar e testemunhar de Cristo, porque, aleluia, você vai ser testemunha aqui, aleluia, nos confins da terra e até em Jerusalém, e vão testificar de que Deus é na sua vida. Mas para isso, sofra um pouco. Eu perguntei um dia desse no culto a qual eu estava, eu disse: alguém viu um endemoniado já alguma vez? Não é ninguém se manifestando, estou falando de endemoniado. Eu lembro que eu morava na rua São Paulo, lá no Igapó, zona norte de Natal, na rua Alvorada, tinha um endemoniado por nome de Tonho. Apelidado ele de Tonho da Lua, por causa daquela novela Mulheres de Areia. Ele ficava mais ou menos de meio-dia da tarde, sem roupa, pegando as garrafas de vidro e mastigando. E eu ficava perto dele para ver o sangue correr na boca. Eu não via sangue correr nenhum, porque eles bagaçavam as garrafas de vidro nos dentes, aleluia, e ficava uivando de meio-dia. Aí, aleluia, alguém chamava ele de Tonho da Lua, ele saía com um pedaço de pedra de pau correndo atrás das pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa: Jesus marcou o encontro com ele, aleluia. Levantou alguém para falar de Jesus, que é o único que liberta, que transforma, prepara o homem e leva para o céu, aleluia. Deixa eu dizer a você nessa noite: Jesus vai ter um encontro com a terra seca. O seu dever é anunciar, é pregar. Porque quando menos você imaginar, Jesus vai fazer um milagre. Disseram que nunca eu ia estar aqui, que eu nunca ia ser nada. Aí Jesus pegou a maldição e disse: agora eu vou transformar em bênção. Aonde você colocar a planta dos pés, vou eu transformar o lugar. Você pode não estar vendo nada, mas pelos olhos da fé, eu vejo o Espírito Santo de Deus trabalhando sobre as casas que estão sobre esse lugar. Que casa é essa? É os corações de pedra, porque na mão de Jesus está um martelo que esmiuça a penha. Não tem coração de pedra que não venha se dobrar diante da sua presença. Você vai ficar pasmo com o que Deus vai fazer. Anuncie, mas ame também. Porque sem o amor de Deus na minha e na sua vida, o milagre não acontece. O amor não suspeita mal, não é invejoso, acredita.
quando eu confessei a Jesus, no outro dia o pastor me deu a chave da igreja. Aí eu disse, pastor, o senhor é doido, não é? Tem medo que eu roube tudo lá, não? Aí ele disse, sabe o quê? Deus já me mostrou você. Jesus já mostrou a tua situação. E Jesus nessa noite vai chegar. Porque aonde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. É tempo de Jesus chegar e o milagre começar a acontecer dentro da tua casa, no meio da tua parentela, no meio da tua família, porque é projeto de Deus. Meu Deus, fique de pé em nome de Jesus. Vamos aproveitar essa banda em nome de Jesus. Meu Deus, agora o negócio vai pegar fogo. Jesus. Dá um sol maior. Aí até parece música, né? Eu fico até com vergonha no meio desses meninos. Eu lembro um dia que eu estava... Cheguei pro pastor José, eu disse, pastor José, me bota em disciplina. Foi assim, foi? Porque eu passei 4 meses fora da presença de Deus. Eu fui abrir uma boca de fumo no exterior, bem longe. Aí eu estava lá dentro do forró, chamado risca-faca, olha. Agarrada com a menina, meu Deus do céu, a menina me largou e disse assim, tu tá fazendo o que aqui dentro, se tu só presta para ser crente? Aí eu disse, quem foi lhe contar que eu era crente? Ela disse, você está aqui, mas tem um brilho na sua vida. Você está aqui, mas tem algo diferente na sua vida aí. Depois que o Espírito Santo de Deus sela, derrama a marca da promessa, ninguém vai invalidar o que Deus vai fazer. Aí eu lá dentro, quando a menina olhou e disse, o que é que tu está falando? Que só presta para ser crente. Eu disse, quem foi te falar? Aqui é interior, né? Quem tem rádio só sai forró pé de serra, não é isso, né? Oh, Jesus. Aí saía os hinos que eu vivia cantando no congresso, olha. Jesus marcando o em. A Bíblia diz que aquele que bebe da água da vida nunca mais tornará a ter. Deixa eu traduzir para você. Aquele que conhece o Espírito Santo de Deus nunca mais ficará confundido, enganado. Sabe quando é Deus que está falando, mas também sabe quando é o inimigo de nossas almas que está falando. Aí eu lembro que eu voltei para Parnamirim, não para voltar para Jesus. Eu voltei para pegar mais droga porque tinha se acabado. A pessoa que estava comigo através dele prenderam 40. Quando eu coloquei os pés dentro de Parnamirim, prenderam mais 10. Eu vinha passando na casa do irmão da mãe de Tomásio, Papão Lanche na época, a qual nós se reunia para evangelizar até 2, 3 horas da madrugada. E ela disse, chega e cantar. E eu estava com 4 brincos na orelha, um bermudão, uma camiseta e um violão nas costas. Fazendo o quê? Sol maior. Ó. Sei que não mereço teu cuidado. Sei que não mereço teu socorro. Mas me sinto fraco, impotente. Eu sou pequeno, sou carente. E sem ti eu sei que morro. Eu não posso caminhar sozinho. Vem, Senhor, me toma pela mão. Sei que minhas fraquezas são demais. Não mereço ser teu filho e nem mereço teu perdão. Mas eu te amo, mesmo fraquinha, e não te deixo, porque eu preciso do teu carinho. Fica comigo.
coração dela. Eu sou pequeno, eu sou fraquinho, mas não saio do caminho e nem deixo a minha cruz. Escute! Quero confessar que eu tenho errado, tenho tropeçado em teus caminhos. Mesmo assim não tem nos abandonado. A tua vara e o teu cajado nos consolam, papaizinho. Mesmo sendo cheios de defeito, a tua compaixão nos alcançou. Tu conhece bem os meus fracassos, mesmo assim me põe nos braços e me aceita como eu sou. Mas eu te amo, mesmo fraquinho, e não te deixo, porque eu preciso do teu carinho. Fica comigo, Senhor Jesus. Eu sou pequeno, eu sou fraquinho, mas não saio do caminho e nem deixo a minha cruz. Quem começou a boa obra, ele termina. Aleluia! Todo espírito de depressão vai cair por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Ai, Jesus vai te visitar de dentro para fora. E quando Jesus chega, a opressão tem que bater em retirada. Ei, todo espírito contrário vai cair por terra. Toda angústia vai cair por terra. Todo espírito de suicídio vai cair por terra pelo poder que há no nome de Jesus.